Bom dia para quem já almoçou e boa tarde para quem não almoçou ou ao contrário? Calma. É. A confusão rolando. Galera, vamos começar essa live do meio-dia. E hoje a gente vai ter um convidado especial. Quando a gente chama alguém, a gente quer escutar, compartilhar. E essa pessoa é uma pessoa muito especial porque tem muita experiência clínica também, né? Eu acredito que muitos de vocês já conheçam. Coloque aí pra mim nos comentários quem já conhece o professor Mário Rezende. E eu vou chamar ele aqui, vou ver se ele já está online, pra gente poder bater um papo sobre o que o farmacêutico pode ou não pode prescrever, tá? Vamos lá. Ó, o Mário entrou. Eu vou ver se eu já consigo chamar ele aqui. Mário, esse papo ao vivo. E vocês podem colaborar, vocês podem tirar dúvida, vocês podem contribuir com esse momento aqui pra gente, tá? Vai ser muito bem-vindo a contribuição de vocês. Oi, Mário, como você tá? Olá, bom dia. Como é que você tá? Tudo bem, Fran? Eu tô bem, e você? Tô ótimo. Que coisa boa estar falando com você, viu, hoje. Maravilha. Sabe que aqui, toda terça e quinta, a gente faz live, né? Toda santa Sim. terça e quinta, ao meio-dia. E aí eu nunca sei se eu abro essa live falando bom dia ou boa tarde, porque depende, né? Depende se a pessoa almoçou ou não almoçou. No meu Então caso, já sempre tem falei essa logo bom dia por conta disso também. Ainda não almocei. maravilha. Eu também não almocei, então bom dia para todo mundo que não almoçou ainda. E galera, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Clica lá na setinha, envia essa nossa live pro pessoal que é farmacêutico, tá? Hoje a gente vai segmentar em farmacêutico. Vocês sabem que geralmente eu falo com todos os tipos de prescritores, mas hoje em especial, eu e o Mário somos farmacêuticos e somos profs, né? Estamos acostumados Uhum. tanto a dar aula em pós-graduação, quanto também programas de mentoria, e a gente quer conversar sobre o que o farmacêutico pode e não pode prescrever. Como que surgiu essa ideia dessa live? Mário, conta pra gente aí, que foi você que puxou o tema. Exatamente. Então, primeiro sejam todos bem-vindos, né? Todo mundo que está aí na live. A gente já viu vários rostinhos conhecidos também. Para quem não me conhece, eu sou farmacêutico, sou o Mário Rezende. Eu sou proprietário de farmácia com manipulação. Tenho o meu consultório farmacêutico na minha farmácia com manipulação, né? E essa dúvida surgiu justamente de uma pergunta que uma das pessoas fizeram na minha caixinha de pergunta, que foi se nós poderíamos prescrever o minoxidil a 5%, né, de uso tópico. Quando eu vi essa dúvida, eu percebi que na área magistral existe muitas dúvidas sobre o que é dermocosmético, o que pode ser MIP dentro pode estar na lista de prescrição dos farmacêuticos, né? E Uhum. outros prescritores não médicos, por exemplo. E aí existe essa dúvida de uma forma geral. E aí eu disse, Fran, vamos observar, vamos ver como é que vai ser a resposta da galera, se pode ou não pode. E, gente, foi incrível. Tipo assim, 70% das pessoas, e foi uma votação que teve muita gente, votou que nós poderíamos prescrever esse tipo de manipulado. Sendo que, como nós vamos explicar hoje, não. Então, existe uma dúvida muito grande de prescritores, principalmente não médicos, né? E aí a gente pode incluir aí farmacêuticos, nutricionistas que têm pós, enfim, sobre o que pode ser prescrito e o que não pode. E aí eu disse, Fran, a gente tem que fazer essa live, vamos conversar com a galera sobre tudo isso, sobre as legislações que eles têm que ir atrás e ajudar esse pessoal a se sentir mais seguro. Porque, Fran, eu acho que uma das dúvidas que eu tenho, principalmente dos meus alunos, é assim, professor, eu sei muito bem o que eu posso indicar como farmacêutico, como conhecedor, mas eu não sei o que eu posso prescrever. Às vezes eu fico com medo de colocar no papel, carimbar ali, e ser algo que não era que eu poderia fazer a prescrição. Então, acho que hoje a ideia dessa live é justamente essa: eliminar, né, esse medo, mostrar para vocês onde vocês podem achar essas legislações e aí te fazer mais seguro.
Acho que foi isso, né, Fran? É bem por aí. Então, assim, ó, antes da gente realmente falar sobre o minoxidil, eu acho que você tocou nos pontos muito importantes. As pessoas estão com dificuldade de encontrar aonde a informação está. Por isso que houve tanta gente que marcou que podia e tanta gente que marcou que não podia. E tem uma outra coisa: indicação versus prescrição. Assumir a responsabilidade, né? Quando eu faço uma prescrição, principalmente, sem contar a questão da anamnese, né? Toda a questão de pesquisa sobre quem é aquele paciente e tudo mais, o que realmente, no final das contas, o que se conclui ali é que quando a gente faz uma indicação, a gente não documenta. E quando a gente faz uma prescrição, a gente documenta, carimba, assina, assume aquela responsabilidade. Mas tem um detalhe, Mari, que eu vou deixar uma dúvida aqui na cabeça de vocês agora. E eu fiz isso na minha turma da Consfarma esse ano. Um dos meus cursos foi o Prescreva Sem Medo. O Uhum. Prescreva Sem Medo, ele é para falar sobre prescrição farmacêutica, tá? Nós estamos falando de manipulação, não de dispensação nesse momento. Só para a gente criar um parênteses aqui. Quando eu falo de manipulação, eu preciso lançar, veja se eu tô certa, no sistema quem foi o prescritor daquela fórmula. Sim? Perfeito. Tá. Sim, perfeito. Porque eu não posso, ou pelo menos não deveria estar fazendo, um prescritor fictício. Isso aí é completamente fora da legislação, tá? Então, se você pega um paciente no balcão, um cliente no balcão, ou até mesmo no teu e-commerce, ou pelo teu Instagram, e você vai arcar com a responsabilidade daquela pessoa utilizar aquela fórmula, colocando no teu sistema da farmácia de manipulação o nome desse paciente, a fórmula a ser utilizada e alguém para prescrever, esse alguém provavelmente vai ser o farmacêutico. Perfeito. Pronto. Eu acho que isso aí já descaracteriza a questão da indicação, tá, Mário? Minha Perfeito. opinião. Na Não, minha perfeito. opinião, isso aí já é prescrição farmacêutica. E se foi feita uma prescrição farmacêutica sem uma anamnese, tá errado. Tá Tá, errado. começa por aí. Perfeito. Então eu criei essa dúvida aqui com vocês para vocês refletirem. A live não é sobre isso, mas eu quero que vocês fiquem refletindo sobre isso aí, tá bom? Então quem atende o paciente, seja ele vindo por qualquer canal, recomendo que você perceba que talvez você esteja fazendo uma prescrição já e não uma indicação. Indicação qualquer um pode. Eu sempre brinco nas minhas aulas, e não é só brincadeira, é mais pura verdade, que a minha avó é uma ótima indicadora. Ela indica várias coisas, entendeu? Uhum. Ela não é profissional da área de saúde, vive indicando coisa, tá? Então, indicar qualquer um pode. Uma vez, Fran, Prescrever é diferente, tá? pegando esse Aí, gancho. Ah, pega lá. perfeito. Não, desculpa, desculpa. Não, mas pegando esse gancho, eu fiz uma postagem uma vez que gerou em algumas pessoas ficaram meio sentidas, né? Tá. Que eu disse que indicação, como você mesmo citou, não existe indicação farmacêutica. Não existe. Não existe. Uhum, A indicação, ela é de todos. uhum. Então, quando a gente fala sobre essa parte da indicação e da prescrição, eu acho que vale a pena a gente lembrar para os colegas farmacêuticos que a prescrição ela vai valorizar o seu trabalho. Como você disse, prescrever é documentar. Quando É, você documenta, você precisa seguir ali umas etapas, que uma delas é a anamnese antes, né? Realizar exato. toda essa anamnese, que só pode ser feita em um local adequado. E esse local adequado é o consultório farmacêutico. Não é o balcão. Não é o balcão. No balcão não pode ser feito consulta farmacêutica, porque um dos pontos mais importantes da resolução 585, que fala sobre consulta farmacêutica, é você só pode realizar esse serviço num ambiente privativo, sonoro e visual, onde o seu paciente vai estar com você. Então, balcão nunca. Perfeito. Aí olha só como uma coisa puxa a outra. Então, se você vai poder realizar a prescrição e essa prescrição ela exige uma anamnese dentro de um consultório farmacêutico, qual X da questão? Por que então prescrever ao invés de indicar? Tá bem a resposta. Você vai ter uma atenção muito maior com o seu paciente. A chance de você acertar no tratamento desse paciente é muito maior, já que você vai passar um tempo maior com ele, realizar uma anamnese, vai entender a raiz daquele problema. A chance de você ter uma resposta melhor desse paciente é muito maior.
E um ponto importante, porque a gente precisa entender isso também. Quando você prescreve, você pode cobrar pelo seu serviço. Esse é um Fazendo um ponto-chave. serviço. Porque você Uhum, está fazendo um perfeito. serviço clínico. Você não está brincando, entre aspas, aí entendam o que eu estou falando. Você não está brincando de ser um profissional da saúde. Você está sendo um profissional da saúde quando você faz a prescrição. É isso. Então, esse ponto de diferenciação é muito bom da gente falar. Muito bom da gente falar, Fran, porque eu percebi dentro do meu curso também, que eu tive a oportunidade de dar o curso, sobre consultório farmacêutico magistral lá na Consulfarma. Inclusive foi um curso disruptivo, assim, porque falar de consultório farmacêutico dentro da magistral é muito interessante. Então os vídeos me deram essa oportunidade, foi muito bom. Tivemos um resultado muito, muito importante. E esse é o ponto. A gente precisa abrir essa cabeça do pessoal para que eles tenham realmente esse consultório dentro da sua farmácia de manipulação ou um consultório autônomo, como teve muitos profissionais lá, mas principalmente abram a cabeça que esse serviço é um serviço importante para você como profissional da saúde e para o seu paciente, que vai ter um atendimento melhor. Esse parênteses foi grande, né, Fran? Desculpa. Perfeito. Não, muito legal. É isso. Eu acho que a gente está construindo aqui, galera, junto com vocês que estão assistindo a live, um caminho para aí a gente começar a falar do que a gente realmente quer entregar para vocês de conteúdo hoje. Mas a gente está colocando todo mundo numa mesma página e entendendo o que tem ao redor disso, né? E que pouca gente fala. Porque eu sempre percebo que a gente estuda, mas a gente estuda o quê? A gente estuda a farmacologia, a bioquímica, a gente estuda os ativos, a gente estuda o mecanismo de ação, mas ninguém te ensina como atuar, né? Então, esse papel que a gente está fazendo aqui, esse papel que a gente leva em cursos e em mentorias, ele te ensina a atuar. E te ensina também a olhar para nossas legislações e entender e questionar o que está acontecendo, o que você está fazendo na tua prática, do teu dia a dia. Então, aquilo que você está colocando no teu sistema, aquilo é uma prescrição? Vou te dizer, na minha opinião tá? Então, a gente pode olhar assim com mais carinho o que está acontecendo. E perder o medo, que eu sempre falo muito do medo, porque, como o professor Mário falou, se você fizer de fato uma anamnese, você vai ter muito menos medo, porque você tem mais informação sobre o paciente. É muito mais difícil você errar algo, esquecer de algo, Perfeito. não saber de algo, porque o paciente, às vezes, ele não entende que ele precisa te contar. Nesses tempos mesmo, contei lá na minha turma da Consulfarma, eu estava atendendo uma paciente, uma das últimas perguntas que eu fiz foi sobre cirurgias, se ela já tinha passado por uma cirurgia. Nesse momento, eu descobri que a paciente só tem um rim. Você acha que num balcão eu ia descobrir isso? Ah, não ia descobrir. E eu também sempre adorei o balcão, tá? Olha o desespero, né, gente? Cara, no último segundo de consulta, você descobre que o paciente só tem um rim. Eu falei para ela, você tem que sair contando isso para todo profissional da saúde que entrar em contato com você. Chegou e a primeira coisa que você fala, eu não tenho um rim. Ah, tá. Ou melhor, eu só tenho um, que é melhor falar que só tem um do que não tem o Uhum. outro, né? Então, gente, acontece que a gente precisa de tempo com o nosso paciente, que a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Ó, para a gente começar a entregar um conteúdo agora, eu recomendo que você pegue papel e caneta na mão. Ou qualquer negócio para anotar. Porque eu vou falar a sequência das 4 resoluções que você precisa ler. Tá? E elas são curtinhas, né, Mário? Não são coisas enormes. Exato. O interessante dessas resoluções, eu vou te passar na sequência. E aí tem muita gente que me pergunta onde encontrar. Eu procuro da maneira mais fácil do mundo, assim, barra do Google, resolução, o número dela, e ela, plim, surge na minha frente, entendeu, gente? Tem outro jeito de procurar? Tem, entra lá no site do CFF. Eu acho mais difícil de procurar. Então, ou sei lá onde mais. Eu gosto de jogar lá na barra do Google, o Google procura pra mim, tá tudo certo. Olha lá, gente, na sequência, tá? Eu quero que vocês estudem a RDC 585 de 2013. Essa aqui é, meu Deus, muito importante, porque ela que abre a porta. Ela que Exato. fala consulta farmacêutica, ela que fala prescrição farmacêutica pela primeira vez em RDC, tá? A segunda é a 586, também de 2013. Essa traz informações sobre a prescrição farmacêutica de uma maneira já mais específica, certo? A terceira é a 720, essa é de 2022, do ano passado. Ela regulamenta o registro da tua clínica ou do teu Muito importante. consultório. Então, se você vai abrir consultório, ou já Auri entrando aí, você precisa ler
essa legislação. E por último, e nem um pouco menos importante, aliás, é a minha legislação queridinha do momento, porque para quem me acompanha sabe que eu fechei meu consultório de Curitiba, tô morando em São Paulo e tô atendendo somente no online, né? Então eu tenho, obviamente, que engolir, comer com farofa a resolução 727, tá? Também de 2022. Essa, ela trata da telefarmácia. Então, essas 4 resoluções, e percebam bem, resolução, RDC, não é lei. E aqui que está o Perfeito. ponto que eu vou chamar a atenção de vocês. Não sendo uma lei, tratando-se de uma resolução, gente, a gente precisa levar muito a sério. Porque ela é mais frágil, juridicamente falando. E se a gente fizer errado, se a gente não souber o que está fazendo, não ter a responsabilidade, eu brinco, veste teu jalequinho da responsabilidade, né? Eu falo isso toda aula. Põe teu jalequinho da responsabilidade e entenda que o que você está fazendo mexe com uma classe inteira, tá? Então, repito, vai lá, algum colega aí anota a sequência, tá? 585 de 2013, 586 de 2013, 720 de 2022 e 727 de 2022, tá? Essa é a Perfeito. sequência. E aí, gente, nessa sequência você vai ter o melhor entendimento. Ai, mas eu não estou atendendo na teleconsulta. Lê, porque são as resoluções que atendem a farmácia clínica. Você está dentro delas, tá? E até para você mandar uma mensagem para o paciente, fazer um acompanhamento, você vai estar utilizando a 727, certo? Então, fiquem de olho nisso. Começa, Muito bom, então, muito bom. pela legislação. Fora isso, tem um negócio muito importante também para digitar na barra do Google. Chama Lista de MIPs 2022. Também do ano de 2022. A lista de MIPs de 2022, gente, você pode depois dar o Ctrl F lá e procurar o nome da substância. Você não precisa ficar lendo ela inteira. Fran, você sabe a lista de MIPs 2022 inteira? Óbvio que não, gente. Vocês acham? Meu HD aqui eu ocupo com outra coisa. Coisas pesquisáveis eu não preciso. E mais uma coisa, Mário, para criar um pouco de paz na cabeça da galera e depois a gente entrar nas dicas do que realmente pode e não pode, por que o minoxidil não pode. Para criar um pouco de paz na cabeça da galera, eu te digo assim, ó, se você, como farma, prescrever algo que você não pode prescrever, eu duvido, dentro da minha experiência, eu atendo como clínica desde 2013, tá? Eu duvido, dentro da minha experiência, que você vai ser palavra denunciar. O que vai acontecer? A farmácia de manipulação, ela só não pode Aceita. Exato. aviar. E ela vai ligar e vai Uhum. falar, não posso aviar a tua receita. Quer trocar a substância? E vai te dar a opção. Ela não vai pegar aquilo ali e infernizar a sua vida, entendeu? Não. E algumas farmácias, por inclusive não saber o que o farmacêutico pode ou não pode, vão acabar Diz aviando, não. inclusive. Uhum. Pronto. Não, É isso perfeito. que vai acontecer. Exato. Não é? Ó, Fran, você falou muito das resoluções, eu achei extremamente importante, inclusive numa ordem cronológica, né? Cronológico. É, se a gente for parar para pensar, gente, nesse ano fazem 10 anos da resolução que diz que a gente pode ter consultório farmacêutico. 10 anos. E se você parar para pensar, quem fala de consultório farmacêutico ainda parece ser uma pessoa que está trabalhando de forma disruptiva. Eu fico impressionado com isso, né? Porque a nossa resolução, ela em setembro, ela completa 10 anos, a resolução 585, como a Fran falou, que fala sobre, não só sobre consultório farmacêutico, mas, gente, essa é uma resolução que quem ainda não leu, precisa muito ler, porque ela fala sobre todas as nossas atribuições clínicas. Ela diz lá, por exemplo, que você pode solicitar exame laboratorial para o seu paciente. Isso é muito interessante, Com o né? A gente objetivo pode de acompanhar, né, Mário? Exatamente. Dois objetivos, Fran. Um objetivo de acompanhamento farmacoterapêutico. Então, se você tem um paciente ali que já trata hipertensão há muito tempo, você quer saber como é que está o sódio, o potássio dele, vale a pena. Se você tem um paciente que trata diabetes e você quer saber como é que está a glicemia, a hemoglobina glicada, você pode solicitar. Mas também você pode solicitar com a justificativa de avaliação do estado geral de saúde do paciente. Gente, isso é muito bom, muito interessante. Porque eu, por exemplo, no meu consultório, a realidade
da minha cidade, ela é uma cidade mais pobre, né? Agora aqui eu tô até no frio, tô aqui em Ribeirão Preto. Hum. Vim passar um tempo aqui um pouquinho com a minha namorada, que faz residência aqui. E aí tô até com essa blusa estranhando, né? O pessoal até estranha com essa blusa aqui de frio. Mas a minha cidade, que eu tenho a minha farmácia e é meu consultório farmacêutico, ela é em Canindé, no Ceará. É bem é uma cidade com a população um pouco mais carente, então é normal você ter pacientes que nunca realizaram exames laboratoriais. Eu tenho muitos pacientes que nunca solicitaram, nunca fizeram exames, tá? Já estão ali com 60 anos, por exemplo, e nunca fizeram. Então, eu solicito esses exames como uma avaliação do estado geral de saúde do paciente e identifico, por exemplo, glicemias alteradas, hemoglobina glicada alterada, pacientes com perfil lipídico totalmente alterado. E aí, qual o meu papel como farmacêutico? Fazer o encaminhamento desses pacientes para o profissional que é habilitado para isso, tá? Olha o que é interessante desse ponto. A resolução 585 também fala, Fran, ela nos respalda a fazer o que nós estamos fazendo aqui. Educação e saúde é outra atribuição clínica do farmacêutico. Como assim, professor? Então você está me dizendo que eu estou respaldado pela minha resolução, que eu posso pegar o meu telefone e começar a falar sobre medicamentos, sobre saúde de uma forma geral? Perfeito. E muito farmacêutico tem medo de fazer isso. Às vezes porque não se sente seguro, ou às vezes porque acha que pode estar fazendo alguma coisa errada. Por isso que a Uhum. resolução 585, ela é maravilhosa de vocês lerem, de todo mundo ter, porque ela diz tudo que a gente pode fazer. Como a Fran falou, só dando um panorama geral, a 586, ela fala todinha a estrutura da sua prescrição. Ela diz o que é que tem que ter lá no cabeçalho, ela diz se tem que ter endereço ou não, seu CNPJ ou CPF. Ela diz a ordem todinha. E se você tiver dúvida ainda, gente, você pode colocar modelo de talonário farmacêutico de acordo com o CFF. No Google vai ter vários, né? Você falou da resolução 720 também. Gente, é muito importante, não só para quem está fazendo deixa eu colocar aqui do lado, não só para quem está fazendo o seu consultório farmacêutico dentro de uma farmácia, ou de uma farmácia com manipulação, ou de uma drogaria, mas também para o autônomo. Lá fala o que você precisa de documento para estar de acordo com o Conselho Federal de Farmácia, né? E, obviamente, com o CRF. Agora, um ponto importante também, Frank, que a gente tem que lembrar, é que essas resoluções são todas relacionadas ao nosso conselho de classe. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, com a vigilância sanitária. Então, muitos colegas ficaram com muitas dúvidas lá no nosso curso da Consulfarma sobre a vigilância sanitária. E a verdade é que, para a vigilância sanitária, o consultório farmacêutico ainda não existe. Como assim? Não. O consultório farmacêutico, ele precisa ainda de uma atualização da RDC 44, por exemplo, para que a gente possa deixar de chamar de sala de serviço farmacêutico e ser conhecido como consultório farmacêutico. Então, muitos colegas sofrem bastante com a vigilância sanitária, né, na hora de colocar o seu consultório farmacêutico ou autônomo ou ligado à farmácia com manipulação, porque ainda não existe esse nome, consultório farmacêutico. Mas um ponto importante para a gente acrescentar, está sendo, viu? Está sendo já mudada essa resolução. Eu falei, inclusive, com uma farmacêutica que trabalha na vigilância sanitária e eles já estão fazendo essa atualização da RDC 44 e vai entrar, obviamente, ser reconhecido pela vigilância sanitária também, o consultório farmacêutico. Aí, só para finalizar, em termos de resolução, a Fran falou muito bem de todas as quatro, né, resoluções que a gente tem que olhar, mas para quem quer colocar o seu consultório farmacêutico autônomo, vocês precisam dar uma lida na RDC 50 de 2012, da de 2002. Essa RDC, Fran, ela fala de uma forma geral o que eu tenho que ter nos estabelecimentos de saúde. Uhum. Então, ela cita, por exemplo, que num consultório farmacêutico autônomo eu tenho que ter um ponto de água corrente, ou seja, uma pia, né? Isso é um ponto muito interessante. Professor, mas e se eu não tiver? A vigilância sanitária vai barrar o meu consultório farmacêutico? A dica é, entre em contato sempre com a Visa local, porque vários deles têm muitos entendimentos diferentes, sabe, Fernanda? Não tem aquela história que quando você não sabe, às vezes você diz não. Então, infelizmente, muitas vigilâncias sanitárias fazem isso.
Geralmente, elas utilizam duas RDCs. A RDC 44, de 2009, se for em farmácia ou drogaria, tá? E aí você segue ali o espaço mínimo de 7,5 metros quadrados e tudo. Ou, para o consultório autônomo, elas utilizam essa RDC, anotem aí, RDC 50 de 2002, que fala sobre os estabelecimentos de saúde. Essas duas resoluções, elas têm que ser adotadas por enquanto que nós não temos ainda uma atualização da RDC 44, tá? E nem uma atualização da vigilância sanitária em relação ao consultório farmacêutico. Então, vale a pena, munido de todo esse conhecimento de resolução, vocês ficarem tranquilos, entrarem em contato com a vigilância sanitária de vocês, dizer, ó, quero meu consultório farmacêutico. Ah, mas eu nunca ouvi falar sobre consultório farmacêutico. É provável que a vigilância fale isso. Aí você diz, então me diga quais são as exigências para um consultório farmacêutico, consultório médico ou um consultório odontológico. Você vai, segue as mesmas exigências e pronto, você vai estar respaldado. É isso. Perfeito, gente. Nossa, acho que tá muito legal isso, tá bem esclarecedor. Essa live tá entregando aí tudo que vocês precisam saber. Falando de prescrição, eu tô colando aqui dos meus slides, ó, porque eu fiz um slide bem recente, então ele não tá ainda cravado na minha cabeça, mas que foi um slide, Mário, que eu acho que abriu bastante o como eu vou conversar com meu aluno farmacêutico, sobre o que ele pode prescrever ou não, tá? Primeiro, eu comecei a listar as 7 finalidades do porquê. Quais são as finalidades que eu vou prescrever um manipulado para um paciente hoje, tá? Olha que interessante que saiu. Pensando, eu cheguei. Número 1, eu vou prescrever por profilaxia. Simplesmente para prevenir algo. Uma profilaxia, tá? 2, paliativa. Vou prescrever para aliviar algum sintoma sem a intenção real de cura. Paliativa, tá? 3, tratamento. Vou promover cura ou controle da doença. Isso consta na nossa legislação que a gente pode promover, certo? Eu não posso fazer o diagnóstico, mas eu posso prescrever para promoção de cura. 4, vou prescrever com a finalidade de entregar higiene funcional para o meu paciente. Então, ele já usa shampoo, ele já usa sabonete, ele já usa aqueles monte de coisa que todo mundo usa, né? Mas eu vou entregar isso de uma maneira mais funcional. Então, por exemplo, um shampoo com ativos específicos, um desodorante com ativo clareador. Então, é higiene, mas é uma higiene funcional. Número 5, com a finalidade estética. Vou prescrever um creme clareador, vou prescrever um produto para redução de ruga, qualquer coisa. Finalidade estética. Número 6, eu posso prescrever para suplementar o meu paciente. Então, eu vou repor ali, vou suplementar, vou aumentar algum nível de alguma vitamina dele, né? E, por último, eu separei um pouco de suplementos para reposição, colocando também microelementos, vitaminas, minerais e até o objetivo de prescrever algum fitoterápico que vá mexer em cadeia hormonal, tá? Esse é o objetivo. Então, são 7 opções do porquê que eu vou prescrever. Que legal. Tá? Eu amei. Esse slide clareia a nossa... Vou usar isso também nas minhas aulas. Eu tô copiando dele aqui. O que acontece com isso aqui? Ó, se eu for pensar, isso aqui, tudo que eu coloquei, eu vou olhar, Mário, para medicamento. Medicamento, eu sempre vou pensar, cabe a mim prescrever? Primeira coisa que eu preciso lembrar, não me cabe diagnosticar, né? Tá. Se não me cabe diagnosticar, como farmacêutica, será que eu preciso sofrer tanto por não poder prescrever, por exemplo, um controlado? Se você não faz o diagnóstico, você precisa ter o potencial de prescrição de antibiótico, que é um produto que você vai ter que entrar rápido, geralmente. Não me faz falta, porque não cabe para mim. Então eu fico aliviada. Eu não posso prescrever aquilo, porque na verdade eu não posso diagnosticar aquilo. Olha que interessante. Aí você acalma seu coração, tá, gente? Porque se você não vai diagnosticar, você vai fazer um encaminhamento, você vai fazer um encaminhamento para alguém que pode diagnosticar e prescrever aquilo que você não pode prescrever. Simples assim. Lembrando, alunos meus sabem o quanto eu prezo o encaminhamento formal. Carimbado e assinado. Ai,
mas o médico vai estranhar. Não vai, ele vai amar. Porque ele vai ver que você não rouba paciente dele. Você é ponte para o paciente dele. E aí, se eu fuçar mais um pouquinho aqui, que eu tô cheio de slide na minha frente, eu acho o percentual. Mas eu vou chutar, porque eu sei mais ou menos o percentual. Mas é um estudo de 2019, aonde mais de 400 participantes responderam numa cidade. É um estudo pequeno. 6% deles buscam um consultório médico. 30 e poucos por cento, automedicação. Automedicação, o cara chega onde? Ele vai comprar, ele chega até o farmacêutico. Gente, a gente Exato. precisa identificar o ato da automedicação e trazer esse cara para dentro da consulta clínica. E, caso Total. necessário, fazer um encaminhamento. Não, E o resto nem perfeito. busca por um milagre, né? O resto espera passar, deixa complicar. Seja que Deus for. Ei, Fran, essa parte do encaminhamento, eu queria fazer um adendo a você, porque foi muito interessante. Primeiro ponto, tem muitos colegas que quando eu estou nas palestras, na mentoria, enfim, eu digo assim, pronto, o paciente foi lá, ele se consultou com você e você gerou um encaminhamento. Você não pode resolver, entre aspas, o problema daquele paciente e você gerou um encaminhamento. E aí, você cobra dele a consulta do mesmo jeito? Aí tem muitos Eu, colegas que dizem tu assim, vai tem responder, muitos tá? colegas, tem muitos colegas que dizem assim, não, professor, não cobra. Ai, como assim? Quer dizer então que você já foi num clínico geral, por exemplo, e aí ele olhou seus exames e tudo e observou e disse assim, não, quem tem que tratar você é um dermatologista. Não, quem tem que tratar você é uma outra especialidade. E aí ele pegou e devolveu o teu dinheiro? Isso nunca acontece. Por quê? Aí é onde a gente tem que entrar. Gente, saber até onde você pode resolver o problema do paciente e encaminhar ele para alguém que realmente possa resolver faz parte demais do seu trabalho. Imagina quanto tempo essa pessoa iria precisar esperar, talvez ir em outro clínico geral para fazer o mesmo encaminhamento que você pode fazer. Então, o encaminhamento, ele faz parte do serviço. E ele, sim, é algo que deve ser valorizado. E outra, seu paciente nunca precisa sair só com o encaminhamento. Dentro da anamnese, você vai observar vários pontos que você pode fazer prescrições não farmacológicas, por exemplo. Ou prescrições farmacológicas que vão aliviar os sinais e sintomas do paciente naquele momento também. Então, esse ponto vale esclarecer para todos os colegas farmacêuticos. E segundo, Maravilhoso. donos de farmácia com manipulação que morrem de medo de colocar um consultório farmacêutico porque acham que o seu prescritor vai se sentir, o outro prescritor, né, da farmácia, vai se sentir ameaçado e não vai mais prescrever para a sua farmácia, por exemplo. Primeiro, se você for ético, você vai saber que ninguém prescreve para a farmácia de ninguém. A gente prescreve para ajudar o paciente. O que ele faz em orientar uma farmácia ou outra é porque ele confia no seu trabalho. Daí já começa a questão. Segundo ponto, quando você faz um encaminhamento, você tem um consultório farmacêutico e você, como farmacêutico, encaminha para outros profissionais, que é o que eu faço no meu consultório farmacêutico, você só gera mais fidelidade e mais confiança entre os prescritores. É incrível. Eu trabalho com emagrecimento e hipertrofia. Sempre que chega um paciente meu lá que ele não está com dieta, eu encaminho para um colega nutricionista. E, gente, te contar um segredo aqui. Explode de prescrição desse paciente, desse colega que recebe o encaminhamento. Por quê? Ele diz, cara, olha que cara interessante, ele trabalha com hipertrofia e emagrecimento, e ele poderia, por exemplo, estar ali orientando e tudo sobre alimentação, mas não. Ele trouxe um novo paciente para mim. Ele Uhum. confiou no meu trabalho, então eu vou confiar no dele também. E assim acontece com o clínico geral. Eu tenho vários colegas médicos, vários colegas que mandam, eu digo colegas porque são prescritores igual a mim, que mandam dúvidas. Mariozão, tô com. Agora mesmo, hoje de manhã, recebi uma mensagem de um colega médico que disse: Mariozão, eu tô com o meu barbeiro, que ele tá precisando de vitamina, mas ele também não tá se sentindo com muita energia, cara. E aí, como é que a gente faz? A gente poderia, por exemplo, colocar todas aquelas vitaminas, mais uma cafeína, uma taurina? Doutor, pode, eu faço ali e tudo. Isso é uma confiança muito grande que se Sim. desenvolveu de encaminhamentos que eu faço. Então, Uhum. gente,
de Existem várias encaminhamento. estratégias, existem várias estratégias que você pode utilizar para ajudar de uma forma geral. O encaminhamento é maravilhoso. Gente, eu vibro muito com isso, porque pra mim, assim, sabe, existe, vou entrar no papo coach agora, gente. Existe muita crença limitante. Ai, mas o médico não vai gostar. Cara, você nunca fez, você nem sabe se ele vai gostar. E outra, mais uma dica que eu acho que o Mário falou aí da questão do encaminhamento, que dá super certo pra ele. Ele é proprietário de farmácia, então eu acho que o jeito que ele fala pra vocês passa até mais credibilidade do que o meu, que não sou proprietária, né? Porque ele vive isso no dia a dia. Agora, uma outra coisa que para mim é uma cerejinha no bolo, e aí eu tenho mais propriedade para dizer porque fui visitadora por 10 anos, tá? É você pegar, quando eu era visitadora, eu já era farmacêutica clínica. Eu chegava, sentava na sala do médico ou da nutricionista que eu ia visitar e falava: "Eu tenho feito isso com os meus pacientes". Uns não entendiam nada. Assim, de louca. E aí eu explicava. E isso eu tô falando de, né, gente? A gente está dizendo que hoje ainda é disruptivo, há 10 anos atrás foi lançada a legislação, hoje a gente ainda considera disruptivo. Eu tô falando disso há 5 anos atrás ou mais. Então eu chegava e modificava na minha visita e falava: então, doutora, eu faço os atendimentos lá dentro da farmácia, nas quartas-feiras, todo mundo sabe, já falei 500 vezes que eu só atendia na quarta-feira, né, quando eu trabalhava dentro de farmácia, porque eu tinha todas as minhas outras funções dentro da farmácia. Então, na quarta-feira, eu tinha agenda para paciente. Então, doutora, eu quero saber se eu posso, eventualmente, quando necessário, encaminhar esses pacientes para a sua consulta. O jogo virou, galera. Eles te indicam Perfeito. 2, 3 farmácias e eu indico Eu vou quais usar. cardiologistas, quais dermatologistas, quais endócrinos, quais nutris. Eu cheguei a fazer, Mário, um e-book sobre evita e prefira na alimentação básica. Assim. Tipo, em vez disso, use aquilo, blá, blá, blá. Passei para 4 nutricionistas. Elas fizeram as considerações delas sobre o conteúdo, né? E eu fiz algumas modificações. Tipo, na hora de escolher o chocolate, como que eu escolho? Na hora disso, na hora daquilo, blá, blá, blá. Um evita e prefira, bem básico. Ou seja, não é prescrição de dieta, é informação Perfeito. de saúde, tá? E no final do e-book, eu citei o contato das 4 nutricionistas que avaliaram o material que eu criei, colocando essa aqui atende pacientes veganos, essa aqui é excelente para a sua primeira consulta com nutricionista, essa aqui trabalha na linha de esportiva, paciente que faz algum, né, alta performance, etc. E eu coloquei ali. Então, para os meus pacientes, eu sei, gente, que a alimentação vai impactar no resultado da minha consulta, não da minha consulta em si, mas da saúde do meu paciente. Né? Não adianta achar que o suplemento ou o medicamento, mesmo sendo um MIP, não adianta achar que vai ser milagre, não é milagre. Preciso que esse paciente coma, faça exercício, durma, é o básico da vida. Comer, fazer exercício, dormir. Aí, eu peguei e expliquei para esse paciente, ó, aqui tem o básico da tua alimentação, para você, tipo, entender minimamente o que você está fazendo quando você come cada coisa. E, no final, tem o contato das nutricionistas. Então, isso eu acho que Eu vou fazer isso criou. também. É muito legal. Eu posso compartilhar meu e-book com você. Se você quiser, eu adianto teu serviço, você depois mostra para Com os teus nutris. toda certeza. Eu vou É mudar super só o nome dos Nutris. legalzinho. E explica lá. Começa assim, eu sou farmacêutica. Não tô te prescrevendo uma dieta. Mas sei que a sua alimentação vai impactar no nosso resultado. E aí eu falo, tipo, como que seria uma boa alimentação para um almoço? Como seria uma boa alimentação para um café da manhã? Do básico do saudável, tá, gente? Porque tem um negócio, Mário, desde que eu comecei a trabalhar com a personalização, né? Que eu brinco que é o N igual a 1. Então, aqui as minhas frasezinhas. É o N igual a 1, que é o N do estudo científico, que na área clínica não me importa mais, só me importa o paciente que está na minha frente. A comunidade, que é onde a gente tem as aulas, a comunidade de prescritores de sucesso, tira as dúvidas. A cocriação, que é esse lugar de perguntar para o paciente se fez sentido, se não fez, e a prescrição blindada, que é escrever até o pH do negócio para que venha certinho do jeito que eu quero, tá? Então, essas aqui são as minhas.
No N igual a 1, quando eu comecei a trabalhar com isso, bugou minha mente, tá? Porque assim, olha que interessante. Eu trato o paciente que está doente e o paciente que só está buscando mais saúde, ou seja, ele não está doente, mas ele está querendo mais saúde, eu trato igual, porque eu estou tratando um ser humano. É muito doido isso. Então, a alimentação, claro que se você tiver um objetivo específico, emagrecimento, você vai ter que fazer déficit calórico, não tem como questionar. Qualquer outra coisa que você queira algo muito específico, você vai ter que ir para uma dieta específica. Mas o básico, se alimentar bem, é comer de verdade. E aí você tem que escolher. Vou comer um monte de legumes, porque vai fazer um volumão, e não sei o que, não sei o que lá. É básico. Então, todo mundo é igual. Todo mundo tem aí, ó, mesma coisa. Tá? Então, o N igual a 1, ele traz muito isso para mim. E aí, já entrando na parte de alimento, eu quero lembrar vocês, gente, uma coisa. Prescrição farmacêutica. A maioria dos produtos que a gente prescreve e que são lançados no mercado magistral estão classificados na Anvisa como novos suplementos, novos alimentos ou como suplementos alimentares. Perfeito. A maioria. É por isso 99% que a gente dos pode lançamentos. prescrever. Por isso que a gente pode prescrever. Na dúvida, às vezes o produto tem um mecanismo de ação tão específico, um negócio tão legal, que eu olho para o fornecedor na mesma hora que o fornecedor me apresentou o produto, lembrando vocês que a minha fonte de conhecimento é a mesma de vocês, são os fornecedores, tá? Minha fonte de conhecimento é a mesminha de vocês, mesminha. Diferença, talvez, é que eu me dedique bastante a encher o saco do fornecedor. Eu acho que os fornecedores têm 3 tipos de desespero quando me vê chegando no stand da Consulfarm. Porque sabe que ele vai falar, eu vou questionar. Ele vai falar, eu vou questionar. E aí ele já não chama o vendedor, chama quem para me atender? O farmacêutico. Porque essa menina é louca. E ela vai perguntar cada detalhe, tá? Então é esse. Acho que talvez seja essa a mínima diferença. E aí, gente, eu pergunto, quando eu acho uma coisa muito interessante, eu lembro muito bem quando eu estudei o Fenibut pela primeira vez. Que ele é um GABA com um anel aromático que permite que ele atravesse a barreira hematocefálica. Eu falei, meu Deus, que negócio lindo. Fenibut mora no meu coração desde então. Há anos que eu conheço Fenibut. Quando eu percebi isso, a primeira coisa que eu perguntei, eu mandei um e-mail. Na época a gente falava muito por e-mail. Mandei um e-mail para o fornecedor. Farmacêutico pode prescrever? Qual a classificação disso aqui na Anvisa? Aí eles me responderam, novos alimentos. Emoção imperou naquele momento, tá, gente? Então, pergunta pro fornecedor. Por exemplo, lançamentos que a gente teve agora na Consulfarm. Os meus preferidos são 2. Eu já tenho preferido. Eu não tenho problema nenhum em falar meus preferidos, porque eles entregam muito resultado pro tipo de paciente que eu atendo. Por isso que eles viraram meus preferidos, tá? A Kermat, você deve ter conhecido, Sim. conheceu? Uhum. E o Redburn K. Amei esses 2 produtos, tá? Esses produtos estão classificados como novos alimentos. Vocês podem prescrever? É muito Isso gostoso. tira uma dúvida muito grande, né? Da galera. Porque realmente tem sempre novidades, muito mesmo. Por exemplo, você falou dos seus preferidos, eu vou falar dos meus, Mano. que eu amo muito nas prescrições, porque assim, eu trabalho com hipertrofia e emagrecimento principalmente, né? Então, existem 2 ativos, aliás, 3, que eu particularmente gosto muito. Para hipertrofia, nem é o caso, nós estamos fazendo essa live aqui, tudo nem é o caso de falar isso, mas enfim, para emagrecimento, eu não abro mão dos meus pacientes utilizarem o Green Select, por Green exemplo. Select, Todo mundo que tem eu aí sou. nutricionistas devem saber também, tem muitas prescrições. O bom desse ativo, principalmente, é que ele pode ser utilizado por quem tem ansiedade, por exemplo, quem não tem problema com sono, quem tem problema com sono ou tem problema com cafeína. Isso dá uma liberdade muito grande para a nossa prescrição. Segurança. Fran, eu gosto muito de performance também. Então, muitos dos meus pacientes eles estão buscando aumento da performance e tudo. Fran, eu não abro mão do S7 também. O Maravilhoso. S7 é um vasodilatador que eu utilizei. Eu acho que inclusive a menina está aqui, que é representante, né, do S7. Ela mandou para Esse 7 mim é uma Sovitar? amostra sobre, tá, exato. Ela mandou para mim
Só que nesse tempo. Não, é Florin. Ixi, Flora? agora eu não sei. Ah, Não lembro agora. confundi. Sendo Mas bem sincero. eu acho que Depois essa vê. Vittar, porque ela é da antiga Via Farma. Por isso que eu chutei sua Não, Vittar. É. isso. Ela era da Via Farma. Então ela Exatamente. é sua Como. Vittar, provavelmente. Perfeita, Via Farma, exatamente. Ó, tanto é para vocês verem como a gente não tem nada. Tipo assim, a gente tá falando do que a gente É, a realmente gente usa gosta, na né? Do que a clínica. gente realmente usa. E aí o que que acontece? O S7 foi incrível, porque a gente mandou para mim, da Via Farma, e aí o que que aconteceu? Eu utilizei e em 5 dias eu percebi a minha vascularização totalmente diferente. Então o que é que geralmente eu faço? Que tem para hipertrofia, e eu peço para eu utilizar. E Maravilha. Fran, de todos os manipulados que eu já utilizei, o que me fez efeito mais rápido e assim bem melhor foi o S7, né, que hoje é Solitar. Então, particularmente, tá ali o meu. Eu não deixo mais de utilizar ele, que é um vasodilatador maravilhoso. E para aumento da massa muscular, né, eu não largo mão do Sindura. O Sindura é outro ativo também da Via Farma, que, assim, ele ajuda muito para quem trabalha, para quem usa, tem atividades físicas muito extenuantes, como, por exemplo, crossfit, ou Uhum. faz uma academia muito pesada. Mulheres, especificamente, ele aumenta muito a força dela também. Tem toda a questão do mecanismo de ação. Mas o que eu estou querendo falar? Gente, a gente pode ajudar muita gente, Pode. muita gente. O tanto de paciente que eu tenho ajudado com hipertrofia é fora do normal. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam em dúvida: mas você pode prescrever ou não pode? A maioria desses ativos, eles são todos classificados, como você falou, novos suplementos alimentares, né? É. É isso. E aí, gente, a gente vai entrar rapidinho na polêmica do minoxidil. E não tem muita frescura para Polêmica. minoxidil. O minoxidil ele vem sendo comercializado nas farmácias de manipulação como uso tópico há muitos anos. Desde que eu me formei, e provavelmente muito antes de eu me formar, todo mundo já comercializava minoxidil. Tinha uma época, Mário, que tinha Inclusive até usei, uma regra. hein? Inclusive usei. Usou? Usou. A minha Tinha uma barba, época por que tinha uma exemplo, regra. Era uma regra bem esquisita. Eu acho que não se aplica mais. Na época, ó, lá que eu me formei, tá? Era assim, ó, se era para mulher, era até 3%. Se era para homem, era 5%. Existia essa regra. Nada a ver. Inventaram isso da onde? Da prática clínica aleatória de alguém, tá? Bom, falando então do minoxidil, recentemente a gente começou a ver a entrada do minoxidil na manipulação por uma outra via, a via oral. Lembrando que o minoxidil em si, ele não é um produto que foi criado para resolver a questão de queda capilar e crescimento capilar. Esse é o uso off-label dele. Quem é autorizado a prescrever uso off-label? Começa por aí. Só a medicina. Presta atenção nessa dica que te diz tudo sobre a prescrição. Não me importa se é tópico, oral, por onde vai entrar esse negócio. Não me importa. Me importa que, ó, única classe prescritora que pode prescrever off-label é a medicina. Fran, me lembra, me ajuda, me faz entender o que é o tal do off-label. Off-label é quando eu vou prescrever algo que nos resultados, nos estudos, nas publicações, né, não tem essa citação. Não tem. Não foi destinado para isso. Os estudos não são para isso. Lembrando que minoxidil é um produto para pressão arterial. Começa por aí, tá? Segunda coisa, farmacêutico não pode prescrever nenhum medicamento que consta na lista dos produtos de baixo índice terapêutico. Gente, tem duas coisas que te proíbem de prescrever o minoxidil, ser humano. E vocês estão prescrevendo minoxidil aí como se não houvesse um amanhã. Por quê? Porque já ficou normal. Só que nem tudo que é normal é certo. Nem tudo que a gente normalizou é certo. Olha bem pra minha cara e veja se não é hipócrita a gente prescrever minoxidil como farmacêutico, sendo que eu acabei de falar que é off-label e é baixo índice terapêutico, enquanto a gente torce o nariz para os nossos colegas, outros farmacêuticos que estão lá na dispensação ignorando a tarja vermelha. Perfeito. Tá?
Então, gente, não, vocês não podem prescrever. Não, a gente não pode prescrever. Eu, Fran, trabalho com uma certa exposição exagerada, né? Tenho um monte de seguidor, vivo falando o que eu posso, o que eu prescrevo, o que eu não prescrevo. Gente, eu levo muito a sério o que eu posso e o que eu não posso. Porque eu sei que se acontecer uma besteira, de eu prescrever um negócio que eu não pode prescrever, cai sobre todos vocês. Porque, Total. aquela farmacêutica lá que vive postando as coisas, tá fazendo coisa errada. Vai chegar assim. E uma informação de um farmacêutico que fez algo errado, infelizmente, cai sobre todos os farmacêuticos. Então, levem muito a sério isso que eu tô falando. Fran, o que você prescreve para cabelo, então? No meu primeira escolha, eu coloco o tricoxidil, tá? Minha primeira escolha. E eu sempre cuido muito do veículo, da base que vai estar junto com o tricoxidil para melhor performance do tricoxidil, tá? Aí você pode optar tanto por fazer uma base no seu laboratório, fazer uma base galene com veículo que seja livre de álcool para não ter o ressecamento, tá? Ou você pode optar por bases prontas. As duas bases prontas que eu mais gosto é a ProCycle, que tem a versão de uso em Capilar. solução capilar, e a Tricosol, ou Trichosol, Uhum, cada um pronuncia de um jeito, beleza? uhum. São as duas que eu mais gosto. Gente, não caiam na besteira de só porque é tópico, eu Pode não vou prescrever. colocar isso, né? Tipo, não vai ter um registro muito rastreável disso. Ninguém vai descobrir, eu vou continuar prescrevendo. Não cai nessa besteira. E se tem minoxidil tópico no teu e-commerce, tira de lá. Sendo bem sincera, tira de lá. A não ser que você tenha alguma liminar muito específica para isso que eu não conheça. Tudo bem, não conheço tudo na farmácia, tá, gente? Sempre falo isso para vocês. A não ser que você possa mesmo fazer, mas não faça. Para prescrição de CRM, que pode prescrever off-label e pode prescrever baixo índice terapêutico, inclusive, Mário, para reduzir o, o risco, porque existe risco sim na prescrição do minoxidil, tá? Mesmo de uso tópico, eu também recomendo associar com o tricoxidil. Inclusive, existe estudo provando que é melhor 2,5 de tricoxidil com 2,5 de minoxidil do que só minoxidil. Existe esse Uhum. estudo, eu posso provar, tá? Então, é muito interessante a gente olhar para a substância. E indo para a lista de MIPs, lembrando, né? Medicamentos isentos de prescrição. Eu não gosto dessa frase, eu não me incomoda, sabia? É medicamento isento de prescrição médica. Não é porque é isento de prescrição que qualquer um pode prescrever. Minha avó não pode prescrever isso aí, não. Ela não tem Perfeito. potencial de prescrição. Me incomoda o termo. Faz Porque tem sentido. aluno meu que fala assim: ah, mas a gente só pode prescrever o que é isento de prescrição. De prescrição médica. Tem que ter um prescritor, Muito bom. tá? E É aí, exatamente isso. aquela lista a gente pode mandar ver na prescrição. Exato. Fran, você falou coisas muito interessantes, né, nesse ponto aí, porque não só a gente que expõe o trabalho aqui nas redes sociais precisa ter esse cuidado, mas todo colega farmacêutico. Eu vejo também que um dos medos dos nossos colegas, Fran, é o seguinte: professor, e se eu prescrever e se tiver alguma denúncia? Perfeito. Pode ter denúncia. Só é você ter esse cuidado de você estar dentro da sua legislação. Então, quando você, por exemplo, não comete nada ilícito, como nós estamos falando aqui, por exemplo, você não precisa ter medo. É muito. Vai acontecer, pode acontecer, na verdade, comigo nunca aconteceu, mas pode acontecer de você ser, sim, questionado por outros colegas, né, prescritores, se você pode ou não fazer determinada prescrição. O que você tem que ter bem consciente é isso. Quais as legislações me respaldam e os ativos que eu estou, eles são realmente isentos de prescrição médica? Eles são classificados como novos alimentos e não como medicamento, então eu posso prescrever eles? Até que dose? Isso é muito importante também.
nas instruções normativas que falam sobre os MIPs, né? Você pode colocar lá, instrução normativa, medicamentos isentos de prescrição, vigilância sanitária. Você acha, né? Ou Anvisa, você acha lá a lista que você vai fazer, que você vai ter. Se eu não me engano, a instrução normativa 120, se não foge a memória, o número é esse. Mas enfim, você coloca lá a instrução normativa para MIPs 2022. Lá só vão estar os medicamentos isentos de prescrição que são reconhecidos pela vigilância sanitária. E ele te dá, inclusive, a dose máxima que você pode prescrever. Isso é outra coisa que te dá segurança também, tá? Os outros, como esses que nós estávamos falando aqui, que são lançamentos e tudo que nós podemos prescrever, você pode entrar em contato principalmente com os próprios fornecedores. E tem vários materiais sobre eles também. Então a gente falou aqui, por exemplo, sobre o Green Select. Tu quer saber mais como é que funciona? Coloca só no Google Green Select PDF. Acabou. Primeiro ou segundo link que vai aparecer já vai ser para você estudar. Eu falo para os meus alunos também, Fran, que assim, você não precisa, como você mesmo disse, saber de todos os medicamentos que tem para prescrever, não. Pelo contrário, todo prescritor tem a sua cartela de prescrição. São aqueles ativos que ele já reconhece, que ele já estudou, que ele já utilizou com outros pacientes e sabe que funciona. É esses que você deve se ater e começar a estudar cada vez mais sobre eles. Então, por exemplo, professor, eu estou agora começando, escolhi meu nicho de emagrecimento e hipertrofia. O que eu faço? Tem muitos alunos que fazem isso, para saber o que eu posso prescrever. Você pode buscar lista de prescrições que algumas farmácias de manipulação dão para nutricionistas, para farmacêuticos e para próprios médicos também. E analisar a partir daquela lista de prescrição o que é que você pode prescrever. Não precisa inventar a roda em nenhum desses nichos que a gente já está trabalhando. Essa dica é muito valiosa porque foi isso que eu fiz também. Eu comecei a ver, só que no meu caso, eu olhava as prescrições que chegavam na minha farmácia. Dizia, poxa, essa pessoa aqui, esse nutricionista aqui, sempre prescreve esse ativo aqui. Sabe se ele é bom? Aí eu ia lá, estudava, dava uma lida. Então, ali você já está aprendendo com a experiência dos outros colegas. E mais importante, se você é farmacêutico e está começando o atendimento online, o atendimento presencial em um consultório autônomo, gente, por favor, não deixem de seguir a Fran, porque é muito importante vocês aprenderem a prescrever manipulado. Eu trabalhei em drogaria e fazia a prescrição de MIPs, que não eram manipulados, né? Esses que a gente encontra em drogaria. E a percepção, Fran, do paciente, quando você prescreve um medicamento personalizado, que ele olha ali, você coloca as doses, a concentração, tudo direitinho, é totalmente diferente de ele ir lá e ver na sua receita um medicamento que ele poderia simplesmente, entre aspas, buscar na gôndola da drogaria. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quem já faz prescrição de MIP que não é manipulado, comece a pensar em estudar, em se especializar e buscar a prescrição de manipulados, porque isso vai agregar demais valor ao seu serviço. O paciente vai lhe olhar de uma forma diferente. Esse é o nosso diferencial como prescritores. Isso, quando virou a chave na minha cabeça, Fran, eu comecei a trazer para todos os meus alunos, porque muitos dos colegas dizem assim, mas eu só posso prescrever medicamentos isentos de prescrição. Ele mesmo, sozinho, já se rebaixa, a começo de conversa. Tá, então se você já está desse jeito e precisa de alguma coisa para lhe dar autoconfiança em relação a você como profissional da saúde, aprende a prescrever manipulado, porque você não vai ver manipulados, né, medicamentos manipulados, sendo buscados em qualquer lugar. Ele precisa de um profissional da saúde que saiba manejar todas essas doses. Então, isso vai te trazer, por exemplo, mais confiança como profissional da saúde para poder cobrar. Que esse é um assunto para outra live. E muitos colegas farmacêuticos ainda não aprenderam sobre cobrar pelo seu serviço, né? Exatamente. É isso. A gente aumenta a percepção de valor com relação ao colega que prescreve o industrializado, né? Esses dias eu estava falando, né? Você pode entrar numa farmácia de dispensação e você pode comprar muita coisa. Mas isso não vai ter o conforto e nem a dose adequada. O conforto, eu digo, se você quiser usar uma vitamina C, um zinco, um probiótico, um não sei o que lá, de repente você tem 10 potes.
né? Na manipulação você consegue associar conforme, claro, cada situação e personalizar esse tratamento. Então a percepção de valor disso aumenta muito. E, gente, para a gente finalizar, que a gente está batendo aqui 1 hora de live, eu vou falar uma coisa. O Mário trouxe muito a questão de nicho. Ele atende nicho, ele atende emagrecimento. Atendendo um nicho, ele estuda mais esse nicho, ele pesquisa os lançamentos desse nicho, ele se torna referência e autoridade naquilo que ele está fazendo, tá? Então, presta bem atenção para o pessoal que fica falando aí pra gente. Mas eu não encontro paciente. Segmenta, cria teu nicho. Cria teu nicho. E o teu nicho, gente, para você, né, destravar isso, eu te dou 3 dicas. Algo que você domine, né? Você gosta de estudar, você tenha esse carinho, esse interesse por estudar. Algo que esse formato, esse tipo de paciente que busca esse serviço esteja disposto, se isso for importante para você, esteja disposto a investir financeiramente. Por exemplo, a galera do capilar. Nossa, tricologia a galera gasta. Emagrecimento a galera gasta, tá? Então, pensa se financeiramente é um nicho interessante e se você pertence a esse nicho, né? Então, por exemplo, eu trato muito cognição, né? Então, meus pacientes eu tenho um nicho que se criou principalmente por indicação em cognição. Então, eu estudo quais são os ativos de cognição que lançam no mercado. Quando lançou o BF7, nossa, eu fui a primeira a saber. As coenzimas Q10, colina, Noopept, PQQ, tudo isso eu sei. Eu estudo isso aí. Pra caramba. Nem conto muito pra vocês, porque meu Instagram, ele é um Instagram pra falar com o prescritor, não pra falar com o meu paciente, tá? Uhum. Mas o meu nicho é cognitivo. Quando eu olho pra isso, fica muito mais fácil de eu atuar. Porque eu não tenho que saber absolutamente tudo. Eu tenho que saber cognição. O Mário tem que saber emagrecimento. Entendeu? Então, eu ler e estudar 20, 40 ativos do meu nicho é muito mais fácil do que eu ter tudo para estudar. Se você nicha, você facilita a tua vida e ainda cobra mais. Né? É muito Perfeito. interessante. Reduz a quantidade de coisa, de leque que você tem para estudar. Mas é óbvio, né, gente, que a bioquímica básica todo mundo vai ter que entender. Entender uma vitamina D3, entender uma B12. Até porque o resto, gente, todas essas prescrições específicas, elas só vão funcionar se esse organismo funciona. Para um organismo funcionar, ele tem que ter zinco, magnésio, B12, D3, cobre, ferro, tem que ter a base da bioquímica, senão não faz nada. Fica lá, definhando, tá? Então, vou fazer encaminhamento. Não me cabe atender esse paciente. Olha para a bioquímica básica. Dá esse atendimento para o teu paciente. Cobrar bem. Nicha. Será que a gente travou? Mário travou, eu travei. Alguém dá um olá para mim? Pronto, Nos voltou. comentários. Uhum. Voltou. Então, nicha. E apareceu um ativo novo, pergunta para o fornecedor qual é a classificação dele na Anvisa. Se ele é novos alimentos, se ele é suplemento alimentar. Fran, mas na lista de MIPS 2022 tem inclusive os fitoterápicos. Sim, mas esses padronizados, mesmo que são de origem botânica, que a gente trabalha na manipulação, maioria, 99%, está classificado como novos alimentos. Não é porque não está na lista de MIPs este fitoterápico que você não vai poder prescrever. Porque o que você está prescrevendo é um padronizado classificado como novos alimentos. Acho que a gente entregou muito nessa live. Quem assistiu ela teve uma boa noção aí, né, Mário, do que pode e o que não pode. Perfeito, com certeza. Foi muito bom. Quem assistiu a live toda, com certeza aprendeu muito. E eu queria deixar uma última dica de ouro para quem ficou até o final. Diga lá. Olha só, você falou sobre nicho, né? Você falou muito bem desses 3 pontos que eu achei interessante. Você tem que gostar de estudar, você tem que ter o paciente, você tem que fazer parte desse nicho. Essa parte de fazer parte do nicho, ela é muito importante. Se você vai trabalhar com emagrecimento e hipertrofia, você tem que gostar
de trabalhar com essa área, ou de academia, ou de esportes, e aí vai, né? Então, estar dentro desse nicho é muito importante. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Muitos colegas dizem assim, ah, eu não sei, eu estou sem paciente. Como fazer para ajudar, para ter mais pacientes? Pessoal, depois que você escolher o nicho, só precisa entender uma coisa. Você precisa mostrar para o seu paciente que você pode ajudar ele. Então, se você não estiver conseguindo obter mais pacientes, se pergunte: eu estou conseguindo me fazer entender como eu posso ajudar esse paciente? A dúvida é só essa. Se você parar para racionalizar e dizer assim, a produção de conteúdo que eu estou entregando no Instagram, no YouTube, na rádio, que eu for, enfim, no meio de comunicação que eu escolhi falar com a minha audiência, ela está mostrando como eu posso ajudar esse paciente? Porque, Fran, das Uhum. mentorias que eu faço, a maioria, quase todos, o problema está só aí. O paciente, o colega, ele não está sabendo se ele está falando para ou outro colega farmacêutico, outro profissional da saúde, se ele está falando para o paciente dele, ou se ele está falando para os amigos. Então, se você escolheu, por exemplo, usar o seu Instagram como meio de comunicação com os seus pacientes, esqueça esses outros colegas e fale diretamente para essas pessoas. Perfeito. Use as palavras, use a comunicação que vão ser entendidas por esses pacientes. Então, pode ter certeza, a maioria das pessoas nem sabe que farmacêutico pode consultar, que dirá fazer um serviço específico. É um motivo seu, é uma responsabilidade sua mostrar isso para os seus pacientes. Fran, foi maravilhoso, eu estou muito feliz, eu acho que realmente ajudou muita gente aqui. Ô, Mário, vou dar um recado aí pra galera. Gente, dia 1, 2 e 3 de agosto, eu vou fazer a maratona do Prescreva Sem Medo de novo, Já tá? participei, hein? Já Muito participou? bom. Tá totalmente renovada. Então, o nome não mudou. Mas sabe o que que mudou? Mudou os insights que eu ando tendo. Cara, eu tô tendo cada ideia boa. Nossa Senhora! Cada hora eu quero mudar slide, eu quero refazer minhas aulas, eu pareço uma maluca. Então, gente, eu tô assim, ó, borbulhando de ideia. Tem muita coisa legal nessa aula nova. Inclusive, esse slide que eu mostrei pra vocês hoje, que eu comentei que foi um slide que eu me dediquei a criar essa percepção do por que que eu prescrevo? Pra que que eu prescrevo? Tá? Agora eu tenho os slides, gente, contando quais são os nichos de atuação. Eu tenho os slides falando de uma vez por todas, quais são os tais dos transtornos menores, que eu e o Mário a gente fica sempre falando e que vocês não sabem quais são. Eu escrevi um por um deles, tá? Então, a Maratona do Prescreva Sem Medo vai acontecer dia 1, 2, 3 de agosto. É gratuita. Aproveito para convidar vocês a estarem lá, porque é uma maneira de vocês olharem num formato mais organizado coisas que a gente disse aqui hoje. Porque isso aqui é uma live, não tem, né, todo aquele clima de aula. Mas a gente também entrega, tanto eu quanto o Mário tem a formação Farmadê, eu tenho a comunidade Prescritores de Sucesso. Então a gente entrega tudo isso, gente, também em formato de aula. Por quê? Porque a gente entende que esse tipo de coisa, o livro, o artigo científico, ele não te ensina. E aí a gente te ensina porque a gente quer mais farmacêuticos Prescreve. competentes atuando na farmácia clínica, tá? Faz parte do meu propósito, sabia, Mário? Percebi que eu queria atender muita gente entregando saúde personalizada. Mas eu não dou conta. Nem se eu me matar em atender 10 pacientes por dia, eu não vou atingir o mesmo número de sucesso, de quantidade de pacientes do Brasil, que eu vou atingir se eu capacitar mais farmacêuticos a fazerem o que eu faço. Com toda Então, hoje, certeza. meu propósito é entregar saúde personalizada para o maior número de pacientes do Brasil. E eu faço isso Perfeito. através de outros farmacêuticos. Que bom, é isso mesmo. Esse é o nosso propósito, né? A gente É também, isso. dentro do Instagram, a gente traz, ensina, mostra que o farmacêutico pode fazer muito mais do que ele já faz, porque a gente sente em cada paciente que ele vai atender um pouquinho do nosso esforço. Então, isso é muito gratificante mesmo, isso é bom demais. Gente, obrigada para quem almoçou com a gente. E
Beijos magistrais. Mário, amei. Nossas lives Foi são muito sempre muito maravilhosa. astral. Todas as lives que a gente faz. Aham. E que bom, né? Que no último segundo eu consegui te encontrar pessoalmente na Consul Sim. Parma. Eu tava acabada, amigo. Eu tava assim, Que é ó, isso? 18 horas de aula. Nada. Não aguentava nada, mais Ainda tinha nada. voz ainda, Ainda né? Tava com a voz um pouquinho tinha uma rouca, mas voz, ainda né? tinha voz. Mas você é uma guerreira mesmo. Parabéns pelo trabalho. Eu me sinto lisonjeado de me considerar amiga. Quando eu fui montar a minha farmácia com manipulação, eu sempre gosto de repetir essa história. Uma das primeiras pessoas que soube foi a Fran. Eu falei para ela quando era tudo só um projeto. E ela me deu um apoio muito grande, isso é muito importante. E assim, a gente tá junto, né? A gente vai ter que fazer mais projetos juntos. E aqui foi um exemplo. Durante toda a live, mais de 60 colegas farmacêuticos com a gente. E isso é muito importante. Então, mostra que o pessoal está muito interessado nisso. Então, agradecer a todos, agradecer você, Fran, e até a próxima, viu? Ah, pessoal, vou pôr a live lá pro YouTube para ficar fácil de vocês assistirem de novo, tá? Salvo aqui, mas Show eu de vou jogar no bola. YouTube também. Tchau, Beijos tchau. magistrais.